1 Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E você pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, contar um pouco da história dessa mensagem. O Senhor começou a gerar ela no meu coração, na nossa meditação em 1 Pedro 4, essa semana, né, se eu não me engano. E eu já tinha trazido uma palavra com base nesses dois versículos, não aqui, mas quando nós estivemos lá em Patiba Alferes, mês passado ou retrasado, não me lembro, casa do pastor missionário Hermélio e da irmã Miriam. E ali na hora o Senhor foi trazendo alguns entendimentos na palavra, mas quando eu meditava nesse capítulo, especificamente nesses dois versos, essa semana, o Senhor ardeu o meu coração a respeito de algumas importantes verdades que nós precisamos nos atentar. E é interessante que pela manhã o Senhor usou 3 pessoas para confirmar essa palavra. Primeiro o Senhor usou o evangelista Cleiton durante o louvor, quando ele comentou a respeito da promessa da vinda do Senhor. Depois ele usou a diaconisa Juliana, antes dela orar, ou logo depois, acho que foi antes, em que ela comentava a respeito de que na volta, nesse tempo da brevidade do retorno do Senhor, como nós deveríamos agir uns com os outros. E por último, na aula, Deus usando o pastor Júlio, reafirmando a promessa da vinda do Senhor, a fidelidade de Deus nessa promessa e especificando algo que Deus tem feito a respeito disso e de que é necessário que haja uma correspondência nossa. Aí eu fiquei assim, meio bocó, né? Se eu posso usar essa expressão, se for uma expressão feia, se for uma expressão feia, me perdoe. Aí eu fiquei pensando, Senhor, cada trecho ali o Senhor foi falando para os teus filhos, confirmando essa palavra. Queridos, quero começar fazendo uma pergunta. Por algum acaso, você já se perguntou de onde você veio e para onde você vai? Ou seja, qual é a sua origem e qual o seu destino? Talvez alguns de vocês, se não muitos, tenham perguntado isso. Pensando em para onde iremos, você imagina ou tem convicção do destino da sua alma? Uma pergunta importante. Se você soubesse o que vem a seguir, o que está por vir, o que você faria a respeito disso? Sabendo do que está para acontecer, o que você faria? Se você tivesse a visão do futuro, se você tivesse convicção, certeza, numa visão do futuro, como é que você viveria o presente? Perguntas importantes. Irmãos, se quando Pedro, escrevendo essa carta, ele informava que já estava próximo o fim de todas as coisas, imagina hoje. Imagina nesse presente momento. Imagina nesse tempo que nós estamos
no mês de dezembro de 2021. Só não lembro o dia, porque eu sou ruim de lembrar de dias, hoje, né, há muitos anos já, mas algum dia entre 10 e 15, eu tenho quase certeza que alguma coisa assim, entre 10 e 15 de dezembro de 2021, que dirá no nosso tempo? Mais próximo ainda está o fim de todas as coisas. As evidências que nós encontramos, irmãos, elas são cada vez mais diversificadas, cada vez mais intensas e cada vez mais claras, evidentes para nós. A constante e crescente agitação na geopolítica, por exemplo, é um burburinho só. Você vira e mexe, você tem notícias de algumas coisas acirradas na geopolítica. Nós vemos um assombroso avanço da ciência. Tem coisa que não cabe nem falar, irmãos. Se eu falar, você não vai acreditar. Se você não acompanha muito algumas coisas da ciência e tecnologia, você nem vai acreditar. Mas o avanço está tremendo. Eventos climáticos cada vez mais catastróficos. Cada vez mais catastróficos. E é interessante isso. Ontem à noite eu estava meditando nessa palavra, preparando, e aí eu ouço geralmente louvores pelo YouTube. Eu faço ali a minha playlist e vou ouvindo por ali, deixo a aba do computador abaixada e vou fazendo as coisas. Aí daqui a pouco o YouTube sugere para mim um vídeo publicado no canal da IBC de 2016, se eu não me engano, sobre uma enchente que teve aqui no Rio Camarão. Pastor Alan cobrindo o que estava acontecendo com os vizinhos, pedindo ajuda, né, para os vizinhos. Fio apareceu num trechinho lá do vídeo. E eu nunca tinha visto esse vídeo. Esses anos todos eu nunca vi esse vídeo. Eu achei curioso o vídeo ter aparecido para mim exatamente quando eu estava meditando sobre essas evidências, né? Achei interessante isso. A sociedade depravada e imoral que nós temos. Jovens aí falaram que essa semana teve uma feira, uma suposta feira de livros aqui na nossa cidade, só que chegando na feira tinha um bailinho funk ali com as músicas bem depravadas. A sociedade está assim. O aumento da iniquidade. Cada vez mais as pessoas têm pecado liberadamente, assim, sem reservas. Cada vez mais absurdos que nós constatamos de que têm sido cometidos na nossa sociedade. Valores tradicionais têm sido desprezados. E quando não apenas desprezados, têm sido substituídos por aquilo que afronta a palavra de Deus. A polarização. Tudo é polarizado, ou é branco ou é preto, é vermelho ou é azul, tudo polarizado, tudo muito intenso, e numa divisão também generalizada. Toma aquele cuidado médico no braço ou não toma? Faz tratamento antecipado ou não? Tudo assim, muito polarizado, em extremo. Os ensaios que nós vemos aí no mundo para a unificação de governo, de um controle mundial, unificação da economia, da religião. Recentemente, entre aspas, um bispo evangélico, entre aspas, eu digo entre aspas, com lamento, tomando a bênção do Papa, do chamado Papa, né, alguns meses atrás, unificação de leis, ideais, o expressivo aumento de falsos mestres e falsos profetas. Quantos ensinos falsos, distorcidos, aos montes nós encontramos pela internet? Quantos falsos profetas aos montes nós temos encontrado por aí também?
aos montes, que semeiam no coração de pessoas uma distorção do que é a palavra de Deus. Mas o principal, irmãos, e é isso que mais me angustia, é isso que mais dói o meu coração, a igreja está mundana e apóstata. Como isso dói a minha alma, irmãos. Como dói a minha alma ver a igreja assim mundana e afastada da verdadeira fé em Cristo. Então, se Pedro, escrevendo, ele disse, e já está próximo o fim de todas as coisas, que dirá hoje, irmãos? Quase 2000 anos depois. Que dirá hoje? Que dirá hoje? E qual é a importância de nós falarmos sobre o fim dos tempos? Qual a importância de nós falarmos sobre o fim das coisas? E isso é muito importante, e eu preciso da tua total atenção, porque essa é uma chave que, quando você compreende isso, que eu vou falar com os irmãos, da parte de Deus, nunca mais você vai ter medo de ler textos escatológicos, de ouvir pregações sobre o retorno de Cristo, sobre o fim dos tempos. Nunca mais o teu coração vai ficar temeroso em relação a isso. É preciso moldar. Lembra aquela pergunta que eu fiz, uma das perguntas que eu fiz lá no início? Se você soubesse o que vai acontecer, o que você faria? Se você tivesse uma visão do futuro, como é que você viveria? É preciso moldar o presente, o agora, como nós temos vivido agora, com uma visão correta do futuro. Quando eu enxergo corretamente o futuro, eu começo a moldar a minha vida para que eu chegue lá nesse futuro. Então, com uma clareza sobre o fim dos tempos, a nossa expectativa pela volta do noivo precisa nos conduzir a viver de uma maneira correta, bíblica, moldando as nossas atitudes e a nossa rotina completamente. Quando você tem uma visão correta a respeito da volta de Cristo, a sua vida ela é transformada, porque o maior anseio da sua vida é você estar para sempre com o Senhor Jesus. Quando você compreende que a sua pátria é celestial, quando você compreende que Jesus foi preparar morada, quando você compreende que Jesus prometeu voltar para te buscar e levar para junto dele, quando você compreende que na chamada oração sacerdotal, Jesus fala, Pai, onde quer que eu esteja, eu quero que eles estejam comigo, para que eles vejam a glória que tu me deste. Quando você compreende isso, o teu coração se enche de alegria, de saber que o Senhor Jesus está pertinho de buscar a mim e a você. E os eventos que precisam acontecer, eles ficam em segundo plano. Mas o teu anseio pela volta de Cristo, sabe, irradia o teu coração. Quando você anda na rua, você está sozinho, você olha para o céu e você fica admirado, pensando, Senhor, é agora. Quando o Senhor vier, o sol vai estar assim, o céu vai estar desse jeito, vai ser de tarde, vai ser de manhã. Parênteses aqui, irmãos. Essa semana eu estava numa videoconferência com os irmãos da congregação de Caxias, e aí eu descobri um negócio que em mais de 20 anos eu nunca ouvi falar, mas que antigamente se falava. Se colocava vamos dizer assim, um costume de que as pessoas tinham que ter o cuidado da forma como elas dormiriam, se de perna coberta ou descoberta, se estava vestido ou não, porque na concepção de alguns, Jesus voltaria à meia-noite. Então, se à meia-noite você não tivesse no prumo, você não ia ser levado pelo Senhor. Eu achei aquilo muito curioso, porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas quando você tem essa visão correta da volta do Senhor, o teu coração fica incendiado por isso e a sua vida passa a girar em torno disso. Agora,
quando a visão ela está uma visão distorcida, nós não compreendemos, nós vamos vivendo a vida empurrando com a barriga, com foco naquilo que não é o eterno, naquilo que não é o que o Senhor prometeu para mim e para você. Então, com essa clareza, nós conseguimos conduzir a nossa vida de maneira correta, de forma bíblica, moldando as nossas atitudes e a nossa rotina. É preciso preparar-se para esta vinda. É preciso haver um preparo meu e o teu, cuidando-nos mais, servindo e produzindo com muito mais eficiência. Quando nós entendemos que o Senhor está retornando, nós passamos a cuidar melhor ainda da nossa comunhão com Ele, mais ainda da nossa vida espiritual. O nosso serviço a Ele e o serviço à igreja, ele acaba sendo mais eficiente, porque o nosso coração se enche de alegria de saber que logo, logo nós vamos apresentar o fruto do nosso trabalho ao Senhor. A maneira como nós esperamos o retorno de Cristo determina o nosso futuro, irmãos, e molda o nosso presente. Por que uma frase dessa forma? Determina o nosso futuro e molda o nosso presente. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. O que Paulo diz? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, ele moldou o presente dele. De que forma? Combatendo um bom combate, percorrendo uma carreira que ele tinha que completar e preservar, guardar a fé dele. Ele moldou o presente dele dessa forma. Mas olha o que o texto continua dizendo. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, futuro, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, visão do futuro. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, a maneira de esperar. Quando eu tenho a visão de que eu vou receber do Senhor a coroa da justiça, quando eu sei que ela me está guardada, quando eu sei que o Senhor vai me dar naquele dia, eu moldo o meu presente para que eu viva de acordo com essa promessa. E vivendo de acordo com essa promessa, eu estou demonstrando que eu amo a vinda do Senhor. Quem não ama a vinda do Senhor, ainda não está em Cristo. E quem não está em Cristo, não será levado para o Senhor para a eternidade com Ele. É simples assim. Então, a visão do futuro, o que vai acontecer, de que Jesus voltará para buscar a sua igreja, vai moldar como eu caminho aqui nessa vida, e moldando como eu caminho nessa vida, com as minhas atitudes eu demonstro como eu estou aguardando essa vinda. É preciso amar a volta de Jesus. É preciso desejar a volta de Jesus. É preciso ansiar pela volta de Jesus. É preciso ter o coração não preso aqui na terra, mas o coração na eternidade. E eu vou falar uma coisa, irmãos. Eu fiquei com orgulho santo dessa igreja hoje de manhã. Estava falando com o pastor Júlio. Eu fiquei com orgulho santo dessa igreja, porque surgiu uma dúvida que quem estava aqui de manhã ouviu, e irmãos diferentes foram respondendo. Só Bíblia, rapaz. Mostrando o quê? Espera aí, o nosso coração está na eternidade, está na promessa que Ele nos fez. Irmãos, eu só faltei saltar de dar glória aqui, de alegria, de contemplar que os meus irmãos, muitos dos irmãos que ali, interagiram, estavam demonstrando que amam a vinda do Senhor. E isso é maravilhoso. Eu glorifico muito a Deus por isso. Isso é sinal de que, ao longo desses 20 anos de Igreja Bíblica Cristã, o que tem sido pregado aqui é o Evangelho de Cristo.
E os irmãos não estão com o coração na terra. Então, amar a vinda do Senhor é algo maravilhoso que nós precisamos ansiar. Você crê que Ele em breve voltará para buscar a sua amada igreja? Você crê nisso de verdade? Você crê que Jesus voltará para buscar a igreja? Se você crê nisso e você compreende que você é de Cristo, que você está em Cristo, você faz parte da igreja do Senhor. Então Ele voltará para buscar você também. E essa é a maior promessa que Ele nos deu. Aliás, 1 João 2,25 fala que essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E isso é que precisa arder no meu e no teu coração. Agora, irmãos, 12 benefícios em meditar sobre o fim dos tempos. Primeiro, guardar a esperança e a confiança na volta de Cristo. Quando nós temos pregações e ensinos sobre o final dos tempos, sobre a vinda de Cristo, sobre o arrebatamento da igreja, sobre novos céus e nova terra, sobre a eternidade com o Senhor, quando nós temos também sobre a realidade da condenação eterna, claro, quando nós temos ensinos e pregações a respeito disso, nós guardamos essa esperança e essa confiança. É algo que precisa ser pregado, é algo que precisa ser ensinado, e nós temos feito isso para a glória de Deus. Outra, estar preparado para a volta de Jesus. Se você sabe que o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja, você vai se preparar, ainda que talvez alguns de nós talvez não esteja presente, não esteja vivo no momento que o Senhor retornar, mas se você estiver em Cristo, o seu corpo ressuscitará e você irá ao encontro do Senhor nos ares com aqueles que forem arrebatados. Então também é para você. Outra, gerar e fortalecer uma fé madura, coerente com as Escrituras. As pessoas elas têm uma fé distorcida, achando que a fé é um mecanismo que eu tenho para conquistar coisas aqui nessa terra, esquecendo que a fé é eu aderir a uma caminhada com Cristo, onde eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu confio completamente que naquele grande dia Ele vai me salvar, e por causa disso eu moldo o meu presente e me comprometo a viver segundo os seus mandamentos. Então, quando nós ouvimos falar, lemos, meditamos, ouvimos pregações, ensinos a respeito do fim dos tempos, isso fortalece uma fé madura em nós, coerente com a palavra. Ter a visão correta do futuro para saber como moldar e viver o presente. Vencer a ansiedade, a preocupação, as inquietações e o medo sobre o fim. Pastor Antônio Martins Júnior, da congregação de Santo André, no Grande ABC, São Paulo, ele pregou, se não me engano, 2 ou 3 mensagens a respeito da ansiedade cristã, não falando da ansiedade especificamente do cotidiano, mas dando direcionamento para a ansiedade que os crentes estão hoje em dia com as notícias do porvir, né, sobre como será o fim dos tempos. Então, o Espírito Santo conduziu a ministrar, eu sei que alguns irmãos aqui assistiram, pregações voltadas para isso, sobre a ansiedade cristã. Quando você ouve falar, e você lê, e você não foge disso, essa ansiedade que você tem, né, ela é jogada por terra, teu coração se acalma, porque você passa a confiar na promessa de Deus. Outra, você deixa de lado a curiosidade vazia. Sabe essa coisa de querer ficar estudando escatologia só por estudar? O que significa isso? O que significa aquilo? Mas a pessoa não se arrepende dos seus pecados? Quando você ouve pregações e você é sério nisso, essa curiosidade boba ela acaba ficando de lado.
elimina as confusões. Tem muita confusão a respeito da volta do Senhor. Elimina as confusões. Faz com que a gente esteja alerta sobre a circunstância do fim dos tempos. Quer ver um exemplo? Certamente muitos ouviram que há cerca de 10 dias, talvez, instalaram um monumento na Praça das Nações Unidas em Nova York. Um monumento lá de madeira, tem a ver com a cultura mexicana. E ficou um burburinho na semana anterior, alguns achando que havia uma grande semelhança com o descrito sobre a besta em Apocalipse 13, a imagem da besta em Apocalipse 13. De fato, tem alguma semelhança, não é a descrição exata, e nem a descrição exata, por exemplo, de Daniel, mas tem alguma semelhança. E uma outra coisa que chamou a atenção, por exemplo, quando o nome do monumento é Guardião da Paz e Segurança Internacional, alguma coisa assim, que nos faz lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, quando Paulo diz: quando disserem paz e segurança, sobrevirá sobre eles grande destruição. Então, isso virou um burburinho. Então, quando você entende o que a Bíblia diz a respeito disso, por exemplo, você vai ver, olha, tem semelhança, mas não é. Porque está faltando isso. Olha, o cenário em que descreve a besta é esse. Então, não é ainda, mas possivelmente ele já está começando a querer lançar algumas ideias na mente da população mundial, provavelmente. Outra coisa, te dá segurança e convicção para compartilhar sobre a volta de Jesus. Se você tem medo sobre o fim dos tempos, como é que você vai falar para alguém que Jesus virá para salvar essa pessoa se você tem medo, você não sabe explicar, você não sabe falar? Como é que você vai falar? Não vai ter como. Jesus vai salvar. Salvar do quê? Dos pecados. Mas o que vai acontecer com aquele que permanecer no pecado e rejeitar o Senhor? Olha, o diabo vai lançar no inferno. Não vai. Por exemplo, não é ele que lança, é o próprio Deus. Se eu vira e mexe, eu comento isso aqui. Então, algumas coisas, se você não entende, como é que você vai compartilhar para as pessoas? Outra coisa, faz com que você conheça o que a Bíblia diz a respeito, não o que o youtuber diz a respeito, não o que aquela pessoa que grava vídeo está falando, mas o que a Bíblia diz a respeito. Faz com que você compreenda a mensagem e o propósito das profecias bíblicas. De forma resumida, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E aquele que o rejeitou, aquele que não aplicou a sua fé nele, será punido eternamente, de forma resumida. Se você entende isso muito claro na tua mente, fica mais fácil de você compreender o propósito e o plano de Deus para a humanidade. Então, quando Pedro ele escreve isso aqui, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Tem algo importante que Pedro está querendo dizer aqui, irmãos, para nós. Muito importante. A primeira carta de Pedro, a primeira epístola, ela foi escrita com o objetivo de fortalecer, encorajar, instruir e consolar, principalmente judeus cristãos. Tinha alguns que não eram judeus, mas principalmente judeus cristãos, que pela perseguição feita na Judéia, tinham se refugiado em outras terras, vivendo em várias partes, como a Ásia Menor, e estavam sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Então era uma mensagem para encorajar esses irmãos que estavam debaixo de perseguição, para que esses irmãos perseverassem a caminhar em Cristo.
O principal tema da primeira carta é sofrimento. A palavra aparece em torno de 20 vezes, irmãos. Sofrimento, sofrer, sofrimento, sofrer, sofrimento, sofrer. Durante cerca de quase 20 vezes. Porque é sobre isso que ele está falando, construindo o entendimento dos irmãos. Pedro, ele oferece uma esperança aos que sofrem em nome de Cristo, nos chamando à perseverança e à santidade. Tem esperança, amado, para mim e para você, se nós perseverarmos no Senhor até o fim, santificando a nossa vida, vivendo para a glória de Deus. Tem esperança para nós de que o Senhor Jesus voltará para buscar a mim e a você, se nós perseverarmos. E a mensagem da carta ela vem trazendo isso. Apesar do sofrimento, o cristão sabe que está sendo forjado para a eternidade e pode descansar no cuidado de Deus, que tem agido a seu favor até o fim. Quando você entende que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao porvir, em 2022, por exemplo, você descansa o teu coração, porque você sabe que Deus está cuidando de você, que Ele está agindo ao seu favor. Você descansa o teu coração em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, queridos. Quando nós depositamos a nossa esperança no Senhor, aliás, no início da carta, no capítulo 1, Pedro ele fala isso, que nós fomos gerados, versículo 3 do capítulo 1, nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, quando nós sabemos que fomos gerados para essa viva esperança, nós aguentamos firme a barra. Agora, o que Deus tem feito? Tá, Jesus vai voltar. O fim dos tempos está aí. Está se aproximando. Cada vez mais está próximo. Se já estava próximo quando Pedro escreveu, que dirá agora? Mas então, o que Deus tem feito, então, que você fala que Ele está cuidando de mim em relação a isso? Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28. O que Deus tem feito por nós, seus servos, até o fim? No passado, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, Deus deixou uma promessa para mim e para você. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Uma pausa. É um cenário catastrófico. E os homens desmaiarão de terror. Eles vão ficar apavorados. Mas continua o texto. E então verão vir o Filho do Homem montado num jumentinho, sujando os seus pés no pó das estradas de Israel? Não. Seus pés molhados pelo lago de Genezaré, o mar da Galileia? Não. Verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Vai ser uma volta gloriosa do Senhor, querido. Numa nuvem com poder e grande glória. Imagina que espetáculo que vai ser a volta do nosso Senhor. Imagina como vai ser glorioso, como vai ser majestoso, como o nosso coração vai se exultar de alegria de ver o nosso Redentor chegando para nos buscar. Imagina, queridos. Imagina o nosso coração vendo o Senhor vindo nessa volta gloriosa. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, desmaia de terror? Não, irmãos.
Olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. É por isso que eu fico igual um maluco andando na rua. Eu fico olhando para o céu e fico imaginando como vai ser a volta gloriosa do Senhor. Porque eu amo a volta do Senhor, eu amo a vinda do meu Senhor. E isso precisa arder no teu coração. Como Deus tem agido na minha e na tua vida, para que nós possamos perseverar até o fim, até o retorno dele. Primeira coisa, pela sua fidelidade, nós aprendemos mais cedo, pela sua promessa de que ele voltará para buscar a mim e a você. Ter essa promessa precisa nos dar a confiança necessária para nós seguirmos em frente. Saber que o Deus que prometeu, o Deus que cumpre, um Deus que vela pela sua palavra, isso precisa dar a estabilidade necessária que você e eu temos, de que ele voltará para buscar a mim e a você. Confiança, alegria em saber isso. Então ele agiu no passado já, irmãos, ele já deixou uma promessa. Só que ele não agiu só no passado, ele age hoje, irmãos. Ele tem agido no presente. Deus tem transformado o nosso viver. Sabe aquele pecado que você ainda não consegue abandonar? Sabe aquela característica sua que você sabe que precisa ainda ser moldado pelo Espírito Santo? Eu tenho uma notícia para te dar. Deus está trabalhando no teu coração, se você não resiste ao Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Paulo, na saudação inicial aos irmãos em Filipe, falando do amor dele, da alegria, do afeto que ele tinha, no versículo 6, ele diz: tendo por certo isto mesmo, não é tendo por duvidoso, é tendo por certo, é certo, não é dúvida. Ah, será que Deus está trabalhando? Não, é certo, não é algo duvidoso. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, você está em obras, eu estou em obras. Deus está trabalhando no meu e no teu interior. Deus está nos forjando, Deus está nos limpando, nos purificando, nos santificando, agindo no meu e no teu coração, moldando o nosso caráter à semelhança de Cristo, fazendo-nos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Ah, ele agiu ontem, agiu hoje. Não, irmãos, até Jesus voltar, ele está trabalhando no nosso coração. Então Deus trabalhou nos dando a promessa. Deus tem trabalhado e continuará trabalhando, transformando a mim e a você. Só que no futuro, o que Deus vai fazer? No futuro, Deus guardará a nossa alma, irmãos. 2 Timóteo 4. Paulo está conversando com Timóteo, falando do lamento dele por aqueles que o abandonaram, mas sabendo que ele tinha completado a carreira, falando para Timóteo não se envergonhar dele, do velho Paulo, seu pai na fé. Ele conta de que ele havia sido livre de morrer pelo leão, pela sua cidadania romana, né? Nós entendemos isso na história. Pela cidadania romana dele, ele não foi morto pelos leões, mas a sua sentença seria ser oferecido como oferta de libação, ou seja, decapitado e o seu sangue escorrer como oferta de libação. E aí ele fala que na primeira defesa todos o abandonaram. Ele dá o nome de todo mundo e diz aquele que ficou com ele. Aí num dado momento, no versículo 18, ele fala: e o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, olha que coisa interessante.
Paulo, no alguns versículos antes, mais para o início do capítulo, ele declara que sabia que ia morrer. Então, já estava pertinho dele morrer, muito próximo, não sei precisar o tempo, mas muito próximo. E aí, ele fala, olha, eu sei que o Senhor vai me guardar. Ou seja, Paulo sabia que desde o momento da sentença de morte até ele de fato encontrar com o Senhor, ele estava correndo perigo. Senão não teria sentido dele falar isso. Ele sabia que poderia correr risco, um risco na sua caminhada de fé, mas ele tinha convicção, não nele, não que ele fosse bom, mas convicção no Senhor. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Paulo sabia que o Senhor Jesus guardaria a alma dele e preservaria. Isso a parte de Deus. O que Deus fez no passado dando a promessa. O que Ele tem feito agora transformando a mim e a você. E o que Ele fará, que é de guardar a nossa alma. E a nossa contrapartida? O que nós temos de fazer? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Pedro nos mostra que com a proximidade do fim de todas as coisas, tem algo que é primordial, que precisa ser vivido por nós, em duas frentes que caminham juntas, caminham paralelamente e muitas vezes em harmonia, em sintonia, em sincronia. Nós vemos isso nos versos 7 e 8. Primeiro, o amor a Deus. Amar a Deus, andar em santidade, ter uma vida com Deus. Porque quando ele diz, na parte B do versículo 7, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, ele está falando ser sóbrio em relação a tudo aquilo que ele falou do versículo 1 ao 6, que é de andar em santidade. E vigiar em oração, ou seja, tenha uma vida zelosa, dedicada de oração. Isso aponta para o meu relacionamento com Deus, meu amor a Deus, a minha piedade. Mas ele também fala em relação ao amor ao próximo, no versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. E eu enxergo na palavra de Deus, eu coloquei alguns textos apenas, mas se eu ficasse pesquisando, eu ia encontrar muitos outros. Alguns textos falando sobre a volta do Senhor Jesus, relacionando o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Santidade e justiça, o tempo todo. Por exemplo, aquele clássico capítulo de Hebreus, que você sabe qual é. Se você não sabe, eu vou te dar uma dica. 11. Hebreus 11, 19 a 25. Nós vemos que... Hebreus 10, 11, 19 a 25. Nós vemos que o relacionamento com Deus e o amor ao próximo estão ligados à nossa expectativa pelo retorno do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Uma pausa. Está falando do relacionamento com quem? Relacionamento com Deus. Acesso a Deus.
23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Qual é a confissão da nossa esperança? Que Jesus voltará para nos buscar. 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes encorajando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo é o que nós devemos viver na expectativa pelo retorno do nosso Senhor. A ousadia no acesso e o congregar aqui nesse texto, por exemplo, Romanos capítulo 13, carta aos Romanos capítulo 13, a partir do verso 8, nós vemos mais um texto falando a respeito. Há quem diga que o que você vai ver já já sobre o despertar do sono, a noite ser avançada e o dia próximo, há quem diga que se refere do caminhar individual no crescimento espiritual. Para mim, no contexto, não. Para mim, no contexto, está falando sim a respeito do retorno do Senhor, no meu entender. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Mais um, Tiago capítulo 5. A partir do verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações. Fortalecer o coração, fortalecer o homem interior. Isso fala do relacionamento com Deus. Porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mais um texto falando a respeito do amor vertical a Deus e do amor horizontal ao próximo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor,
uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Relacionamento com o próximo, amor ao próximo, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Relacionamento com Deus. Quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Mais um texto. Avança para o capítulo 5, por favor. De 1 Tessalonicenses. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Uma pausa, ou seja, para quem está atento a respeito da volta do Senhor, os sinais não o surpreendem, porque ele está atento aos sinais. Ele não vai ser surpreendido no dia como um ladrão, o dia não vai chegar como um ladrão, porque ele está acompanhando os sinais. Verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A vigilância, relacionamento com Deus, a exortação e a edificação uns com os outros. Então, irmãos, é muito claro que nos textos que apontam para a volta do Senhor, a Bíblia nos ensina fartamente de que nós devemos, enquanto nos relacionamos com com Deus, nós não perdemos o foco do relacionamento com os irmãos. E foi algo maravilhoso. Uma das confirmações, através da diaconisa Juliana, que foi orar depois do louvor, ela comentou a respeito disso. Irmãos, quanto mais o dia do Senhor está voltando, está próximo, mais nós precisamos dar as mãos cuidando uns dos outros. Eu estava ali assim e falei, meu Deus, veja que tu és profeta, né? Porque confirmando aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração para trazer a mensagem. Exatamente isso. Vários textos mostram isso. O que nós devemos fazer é cuidar da nossa comunhão com Deus, mas cuidando também uns dos outros, como igreja, como corpo. E aí, sobre o amor vertical, voltando para 1 Pedro 4, nós vemos algumas características importantes aqui. A maior responsabilidade do cristão, o maior mandamento é o seu amor a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força. O Senhor precisa ser o centro do nosso coração. Aliás, o nosso coração tem que ser todo dele, exclusividade dele, prioridade nossa. E nos versículos de 1 a 6, nós vemos claramente essas verdades. O versículo 1, quando o texto diz assim, ora, 1 Pedro 4, 1, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, ou seja, não está mais sendo tentado pelo pecado.
Quando olho para esse versículo, eu vejo uma disposição que você e eu devemos ter para imitarmos ao Senhor Jesus no seu sofrimento. No nosso relacionamento com Deus, uma disposição minha e sua de nós armarmos o nosso pensamento considerando o que Jesus viveu. Disposição. Versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, nesse corpo carnal, natural, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Uma outra característica que eu vejo, além da disposição, é da importância de uma vida para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós oramos, Senhor, seja feita a Tua vontade, ou nós temos projetos pessoais, planos, e falamos assim, aí, Senhor, me dá uma ajuda naquele meu projeto? Eu não te pedi não, mas sabe como é que é, né? Já me envolvi, é Teu nome, né, Senhor? Sou chamado pelo Teu nome, vai ficar feio para mim, né? Me ajuda, Senhor. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Não vivermos mais exclusivamente para os nossos próprios desejos, não vivermos para a nossa vontade pessoal, mas viver para a glória de Deus, mas segundo a vontade de Deus. O final do verso 2. Verso 3 nos dá uma outra dica importante. O novo nascimento. Porque quando eu leio aqui, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, o que eu enxergo aqui? Porque nos basta que no tempo passado, ou seja, tinha a velha vida, a vida passada, a velha criatura, no tempo passado. Agora não. Tem que ser diferente, irmãos. O novo nascimento é urgente. É algo para agora. É algo que só dá para resolver aqui. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. A velha criatura e o tempo passado, eles precisam ficar para trás, queridos. Tudo precisa se fazer novo na minha e na tua vida. Mais uma, no verso 4, eu enxergo um inconformismo. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Olha, eles acham estranho que agora vocês não fazem mais as mesmas coisas erradas que eles fazem e eles ficam falando mal de vocês. Ou seja, alguém que de verdade nasceu de novo e não se conforma com a forma desse mundo, mas é um inconformado em Cristo e diz não. Será que nós temos sido assim ou nós temos assumido a forma do mundo? Será que nós temos sido mundanos na nossa forma de pensar, sentir, falar, vestir, relacionar? Será que nós temos sido mundanos? Muitos que se dizem de Cristo, sim. Será que você e eu temos sido mundanos? Será que nós estamos inconformados com esse mundo? Ou nós deixamos de lado, com aquele não tem nada a ver, e assumimos para nós o formato do mundo? Versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Uma consciência. A consciência de saber que o Deus da Bíblia, ele é amor, mas ele também é justiça. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos.
Quem que está no contexto aqui? Os ex-amigos que permanecem na prática do pecado e não estão em Cristo. Vão dar conta diante do justo juiz. Você e eu precisamos ter essa consciência de que Deus é justo e vai punir o pecado. Não vai ficar impune não, irmãos. Não vai ficar impune não. Você precisa ter essa consciência. Tem a realidade da eternidade com o Senhor? Sim, mas também tem a realidade da eternidade sem o Senhor, no lago de fogo e enxofre, no sofrimento. Essa é a realidade que a gente nunca pode esquecer. Precisamos ter temor. O pastor Gil estava falando pela manhã sobre o atributo de Deus, Deus ser fiel, a fidelidade de Deus. Deus é fiel à sua palavra, para começo de conversa, e tanto aquela que nos anima, mas também aquela palavra de juízo. Ele vai cumprir. Então a gente precisa ter essa consciência, muito claro. Verso 6, eu vejo a importância do foco no Evangelho. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pregado aos mortos aqui é pregado àquelas pessoas que morreram enquanto elas estavam vivas. É isso que o texto quer dizer, tá? Um morto não ouviu a pregação do Evangelho e se rendeu a Cristo, não. Pregado enquanto eram vivos, mas que agora estavam mortos. É isso que o texto está querendo dizer para nós. Então, a importância do Evangelho, por quê? Porque ele diz o seguinte, para quê? Por que foi pregado o Evangelho? Para que eles fossem julgados segundo os homens na carne. Os homens os desprezaram, mas vivessem segundo Deus em espírito, ouvindo o Evangelho, podendo corresponder ao chamado divino, tendo a oportunidade de viver segundo a vontade e a palavra de Deus, sob o domínio do Espírito Santo. Só assim é pela pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos perseverar na pregação do Evangelho. Hoje, para mim, pela manhã, foi um grande indício que o nosso pastor Alan fala, né? Que a pregação é o leme da igreja. E hoje ficou comprovado para mim que o leme dessa igreja tem sido conduzir os irmãos no Evangelho. Para mim ficou muito evidente isso aqui. E temos que perseverar sim, até o fim. O foco precisa ser o Evangelho. Não nos distrairmos com outras coisas, mas o foco no Evangelho. Só que, versículo 7, o texto fala, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios. Talvez na tua versão fale um pouco diferente, fale algumas outras expressões, talvez fale criteriosos, ou tenha bom senso, sejam autocontrolados, ou sejam sensatos, tem essa variação. O que significa essa expressão? É um termo, no grego, que significa ter uma mente sadia, exercer autocontrole. Então, sede sóbrios aí é você não ter a sua mente corrompida, mas você ter um autocontrole, domínio próprio. E isso aponta para o nosso relacionamento com Deus, para que nós andemos em santidade. E depois ele continua no mesmo versículo 7. E vigiai em oração. Talvez na sua Bíblia, alertas, diligentes, disciplinados. É um termo que significa estar calmo, sereno de espírito, circunspecto, ou seja, alguém focado, alguém que tem foco na vida de oração, alguém que tem domínio próprio para andar longe do pecado, mas que tem foco na vida de oração. E é muito interessante, algumas versões, por exemplo, esse versículo diz assim, na Nova Versão Transformadora,
O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Para mim foi uma boa tradução. A LTT, de todas as coisas, porém, o fim tem chegado, vizinho. Sede, pois, autocontrolados e sede vigilantes para com as orações. Domínio próprio e foco na vida de oração. Domínio próprio e foco na vida de oração. Se abster do pecado, procurando a santidade e ter uma vida fervorosa de oração. Não é ser sóbrio e autocontrolado apenas por conta do juízo, mencionado no versículo 5. Não, mas porque almeja uma disciplinada e vigilante vida de oração. Eu não vou ser sóbrio, ter cuidado com o pecado, para eu não ir para o inferno, mas é porque eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento pessoal com Deus por meio da oração. Não é me relacionar com Deus com medo da condenação, mas me relacionar com Deus porque agora eu tenho um acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo. Eu tenho acesso a Deus. Não é abster-se de pecar por medo da condenação, mas porque deseja um relacionamento pessoal com o Senhor. E o amor horizontal, a partir do versículo 8, além de não separar a vida com Deus do relacionamento com o próximo, nós vemos aqui algumas características muito importantes desse relacionamento. Primeiro, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, a intensidade, amando em fervor, com sinceridade e profundidade aos irmãos. Outro dia, eu não lembro se foi domingo ou se foi quarta-feira, eu acho que foi quarta-feira, um irmão estava comentando comigo lá fora, ali em frente à cantina, aquele espaço ali do café, comentando, lembrando de um período que nós tivemos esse ano, foi quarta-feira? Acho que foi, né? Sobre como é importante o carinho entre os irmãos, vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso expressar tudo aqui, mas o carinho entre os irmãos, como é importante, como faz a diferença no nosso ambiente de culto. Não apenas o nosso relacionamento com o Senhor, mas esse afeto, de um receber o outro, de um perguntar como o outro está, de um abraçar o outro, de um abraçar o outro, sabe, do calor entre os irmãos, como isso é importante. E esse amor fervoroso, ele precisa fazer parte. Segundo, a proteção. Não só a intensidade, mas a proteção. Porque quando o texto diz assim, cobrirá a multidão de pecados. O que esse texto está querendo dizer? Que o que ama encobre as faltas do outro. Por exemplo, puxa, fulano, vou te falar, ele errou comigo, fez isso, aquilo outro. Quando você fica sabendo daquilo, o que você faz? Você bota panos quentes. Fulano, releva o teu irmão, vai lá, conversa com ele depois quando você estiver com calma e não deixa o coração contaminar. É literalmente você botar panos quentes para que a coisa não evolua. Não é você deixar de confrontar o seu irmão quando ele pecar, mas é você não tacar álcool na fogueira. Você está entendendo? É você ter sabedoria para conduzir a coisa. É exatamente nesse sentido. Mas agora, quando o irmão pisou no calo, o outro já se exalta, se exaspera e não sabe lidar com aquela questão. Não, tudo bem, irmão. Tá aquela dor. Quem tem, né? Eu não tenho, mas quem tem joanete, essas coisas, doeu assim absurdamente. Não, irmão, doeu, mas está tudo bem. Poxa, isso é uma bênção, meu irmão. E segue a vida. É você não colocar lenha na fogueira, mas você ter sabedoria nesse lidar com os irmãos. Não acusa e protege quando necessário. Outra, cuidado mútuo, no versículo 9, sendo hospitaleiros. Irmãos, isso aqui para mim é sensacional. Por quê?
O contexto da carta é a carta de irmãos que estavam andando como peregrinos e forasteiros. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 2, no verso 11. Estrangeiros. Aquilo ardeu no meu coração. O Senhor começou a ministrar a mim algumas coisas que se faz quando você está recebendo alguém, especialmente naquela época. Aí o Senhor falou assim para mim: vai ver qual é o termo no grego de hospitaleiros. Eu falei: Senhor, não precisa, para quê? Você já tá... Vai lá ver. E eu fui ver, irmãos. É o termo filoxenos. Filo de amigo e xenos de estrangeiros. O significado de hospitaleiros é amigo dos estrangeiros. Mas peraí, o texto não está falando sede hospitaleiros uns para com os outros, ou seja, sejam amigos dos estrangeiros uns com os outros sendo amigos, sabendo que nós estamos caminhando nessa terra como peregrino e forasteiros, uns aos outros. É você cuidar do teu irmão, sabendo que ele está aqui de passagem como você. É saber de que tem uma eternidade com o Senhor, que estaremos juntos com o Senhor para sempre. É saber que agora é momentâneo, vai passar, mas existe uma eternidade. E por existir essa eternidade, eu preciso cuidar do meu irmão. Eu não posso ver que meu irmão não está bem e eu deixar para lá, pelo contrário, mas eu vou cuidar do meu irmão. Por exemplo, quando você recebe alguém, naquela época especialmente, você recebia, o que você fazia com quem que você recebia? Você tinha alguém para lavar os pés. Geralmente um servo, um escravo, para lavar os pés sujos do pó da terra, porque eles andavam essencialmente ali a pé. Não tinha asfalto, era na terra, essencialmente ali. Quando você lembra de Jesus no lava-pés, Jesus ele fala: olha, vocês já estão limpos pela minha palavra, vocês não necessitam além de lavar os pés. Ou seja, nessa nossa caminhada como peregrinos e forasteiros, nós precisamos ser instrumentos do Senhor para o nosso irmão, lavando os pés deles. Em que sentido, irmão? Vem cá. Puxa, tem um negócio aí que você fez que não foi legal, não. Você errou nisso aqui, nisso e nisso. Você consegue enxergar isso aqui na palavra? E você é um instrumento do Senhor para lavar os pés do teu irmão, para ajudar a tirar aquela sujeirinha que está nele, que só vocês dois sabem, mas você vai lá e conversa com o teu irmão. Outra coisa, alimentando o irmão. Alguém que está forasteiro, está chegando ali, o que se oferecia? O alimento, a refeição. Nós precisamos oferecer o alimento da palavra para os nossos irmãos. Nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso coração, nesse tempo da nossa caminhada, para que uns aos outros nós nos edifiquemos na palavra de Deus. Nós precisamos ser esses instrumentos, cuidando, sendo amigos dos estrangeiros. Nós precisamos também, nesse cuidado, aquecer o nosso irmão. Nosso irmão está frio, está meio distante, liga para ele, manda mensagem. Não está te recebendo, está ignorando suas mensagens, sabe o endereço? Avisa ao pastor, faz o jeito certo, avisa ao pastor e vai lá. Mas avisa ao pastor, tem que avisar. Tem que avisar, não pode isso de não avisar, tem que avisar, mas vai lá. Percebe que o irmão está precisando de um calor, ser aquecido? Vai lá e aquece. Sabe que o irmão está no sufoco, está precisando de um refrigério? Seja esse refrigério para o irmão, seja esse descanso para o irmão, seja um tito, lembrei daquela pregação, seja um tito para o seu irmão. Tenha palavras de consolo, tenha palavra de refrigério para ajudar o teu irmão, para encorajar. Versículo 10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Eu vejo aqui o serviço, irmãos. O administre aqui é o servir, cada um sirva,
né? O termo significa servir. Cada um sirva aos outros com o dom que recebeu. Então, eu vejo aqui, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu vejo que é um cuidado, um serviço pessoal, o dom como recebeu. Eu não tenho como servir vocês com o dom da música. Eu não tenho. A última vez que eu tentei cantar, eu fui exortado em amor por um amado irmão de que eu estava desafinado. E realmente, eu sou desafinado. Eu não posso servir a vocês na música, mas eu posso servir no abraço, no sorriso, no conselho, na palavra, em outras coisas, conforme é pessoal. Como bons mordomos, nós precisamos ser zelosos. Pastor Alan, domingo pela manhã, eu não sei se ele já falou antes da pregação, se eu não me engano, ele comentou algo muito importante. Estava aqui domingo de manhã, você ouviu do zelo dele no preparo da palavra. Você precisa ser zeloso, um bom mordomo, naquilo que Deus confiou a você, para você servir a igreja. E depois nós vemos no verso 11, quando o texto diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar ou servir, segundo o poder que Deus dá. O que eu enxergo aqui? É a total dependência de Deus. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é como a Bíblia nos ensina, é como o que Deus deu, não é da nossa forma. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. O nosso jeito não é o certo, irmão. O jeito certo é o jeito de Deus, e ponto, e acabou. Fiquemos bicudos ou não, é do jeito de Deus, não do jeito que a gente quer, por mais que nós tenhamos boa vontade. E, continuando o texto, para que em tudo Deus seja glorificado. Eu enxergo aqui que é algo desinteressado. Desinteressado. Não é para eu aparecer, não é para você aparecer, mas é para que Deus seja glorificado. É para a exaltação de Deus. Concluindo, como? Como então vivermos? Amando ao Senhor e amando ao próximo, quando o tempo está cada vez mais próximo. Eu enxergo no versículo 1, é nós fazermos como Cristo. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. É tendo Jesus como nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E no próprio verso 11 também, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Espera aí, como é que o serviço na igreja vai trazer glória para Deus por Cristo? É óbvio, irmãos, a igreja é corpo de Cristo. Se nós estamos em Cristo servindo uns aos outros, Deus é glorificado porque Cristo está agindo no nosso meio. É dessa forma. Quanto mais próximo do fim, mais devemos amar de forma intencional e intensa. Primeiro a Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a nossa força e em semelhança, amando ao próximo como a nós mesmos, amando-nos uns aos outros assim como Cristo nos amou. Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Você está vendo que tem tudo a ver? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que eu tenho que fazer então? Quanto mais o dia do Senhor está chegando, mais eu tenho que amar, mais eu tenho que aquecer o meu amor. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Então, queridos, com essa expectativa da volta do Senhor, amando a Deus e amando ao próximo, aguardemos o dia do Senhor, sem medo, com alegria, confiando no Senhor, sabendo que Ele já agiu, nos dando uma promessa,
Ele tem agido, transformando a nossa vida, e Ele agirá, guardando a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças pela Tua palavra, te dou graças pela vida dos meus irmãos, te dou graças, Senhor, porque o Senhor deseja, e vários textos nos mostram isso, que nós precisamos cada vez mais que o tempo se aproxima, Senhor, a nós dedicarmos uma vida sincera no relacionamento pessoal contigo, em amor, não por obrigação, não por medo da condenação, mas porque hoje nós temos acesso a Ti, Senhor, pelo nome de Jesus, por aquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário, porque Jesus derramou seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados, porque o justo Jesus morreu por nós injustos, para que pela justiça dele nós fôssemos justificados, Senhor, pela fé. Obrigado, Senhor. E que nós também saibamos, entendamos que é importante, enquanto nós nos relacionamos contigo, Pai, nós precisamos priorizar o relacionamento com os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a não descuidarmos dos nossos irmãos, a não descuidar daqueles que o Senhor também derramou seu sangue precioso, e mais do que isso, Senhor, colocou ao nosso lado, para que juntos, encorajando e fortalecendo, corrigindo, animando, ensinando, instruindo uns aos outros, nós caminhássemos nessa trajetória. Ajuda-nos a não deixar ninguém para trás, Pai. Ajuda-nos a cuidar de cada um, para a glória e honra do Teu santo nome. Que essa palavra ela fique selada no nosso interior, implantada no nosso coração, e que o maligno não roube de forma alguma, Pai, em nome de Jesus. Que todos nós possamos ter compreendido, Senhor, apesar da minha limitação, Pai, da minha falhabilidade, eu rogo a Ti, Espírito Santo, ministra ao coração dos meus irmãos aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.